Olá, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam? Giovana, Welma, o que é isso, essa mãozinha aí? Bom dia, professor. Bom dia, vocês estão bem? Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Sim, o senhor Tudo ótimo. nem dormiu, né, professor? Dormi, mas é bom de estar com vocês também. Se as aulas de sábado pudessem acontecer de casa, eu não encantaria de jeito nenhum da aula de sábado. O problema é que o problema das aulas de sábado é só um. Tem que acordar muito cedo para ir para a faculdade. E às vezes isso desenrola. Mas eu acordo cedo todo dia. Acordo entre 6 e 6:30 por dia. E durmo muito tarde, então já estou ocupado. Eu Não, e só as aulas perguntei do para o sábado Elma, também, porque os assim, alunos. Ah, eu perguntei para o Elma, porque se os outros não tivessem manifestado, aí eu gravaria a aula, né? Porque não faz sentido, às vezes, ter poucos alunos. Mas vou esperar eles entrarem. A Elma já avisou no grupo, né? Na verdade, o Elma é a mãe da turma, né? Todo mundo ocorre a ela. É verdade, professor. Coisa boa. Consegue me ouvir, professor? Consigo, sim. Professor, não pede câmera, tá? Porque o senhor sabe a situação. Sábado de manhã, né? Eu imagino. Eu ainda estou deitada. professor, tinha que ser ela para soltar uma dessa, né? Cadê a Thaís? Cadê o pessoal? A Eu Giovana já mandei lá no mandou lá grupo. no grupo também, né? Eles começam a falar. Ah, não. Dá até preguiça. Cadê a Vanessa, Giovana, que acabou de se manifestar? Uai, pois ela estava super animada. Não, e como você mandou aquela mensagem, deu a entender que a aula já teria começado, entendeu? Por isso que ninguém me mandou nada. Como assim? A Vanessa está aqui. Você mandou assim. Não, depois te falo. Não atrapalhar a aula, não. Deixa eu olhar lá. Bom dia, Vanessa. Não, professor, ela não escutou. Porque Bom quando ela dia, tá conectando o Vanessa. áudio, não dá pra escutar. Bom dia. Esse bom dia seu foi um tanto irônico, né? Irônico mesmo, professor. Nossa, sabadão. Giovana, E aí, como é que passaram de Oi. ontem? entendi. É que Ontem eu vocês coloquei tiveram aula de quê, assistida, hein? né? Aham. Uhum. Da professora Ellen. O que é direito de trabalho? Isso. É. Sabe, às vezes eu penso, né? O que me acalenta é que eu acho que tem matérias piores que a minha. Ah, não. Nossa, eu não gostava de direito do trabalho, nem. Não gostava, sério. Mas
todavia é necessário que a gente aprenda, né? O direito é engraçado, né? Porque tem gente que gosta, acha que o direito se resume só a penal e processo penal, né? E aí estuda só penal e processo penal, esquece que tem o direito privado, né? Processo civil, direito de trabalho, e aí se lasca tudo. É verdade. Semestre que vem vocês vão pegar um professor, o nome dele é Arthur. O Arthur, o pessoal esses dias estava Misericórdia, falando, professor. o pessoal esses dias estava falando, mas o professor Arthur, o material dele, ele não pode. Eu falei, gente, vocês têm que ler o livro. Ninguém lê o livro. Aí a gente posta o material também, ninguém lê. Eu não sei o que que vocês querem da vida, não. E quando tem Pô, professor que não posta nada, não sabe dar aula, o que acontece? daí, aí a coordenação precisa intervir, né? Ai, ai, eu não vou falar nada. Eu Parece. passo para os meus coleguinhas. Gracinha, hein? Eu não, depois da Laura, eu que me lasquei. Ela passou no doutorado agora, está fazendo doutorado lá no UNB. Ela é Aquela muito menina é muito inteligente. inteligente. É, Eu o estava falando Thiago sabe esses dias, dela. eu ainda acho que Eu não acho era o que maior dos problemas da faculdade, não. é. Eu acho, né? Bom, gente, mas, bom, 10 minutos já se passou, sabe, pessoal? Bom, eu vou esperar Nossa, até 9h15, se ninguém, se o restante não entrar, aí a gente começa a aula, pode ser? pode.
É bom. Como diz a música, quem pegou, pegou, não pega mais. Quem entrou, entrou, provavelmente não vai entrar mais. Mas se entrar, a gente continua a nossa aula normalmente. Mas de quem que é essa música? É do Jorge Mateus, é? Acho que ela é, não sei se é do Jorge Mateus. Eu não conheço muito desses cantores sertanejos novos. Eu gosto dos mais antigos. Eu gosto de Christian Ralph, desse pessoal da velha guarda. E a minha vibe mesmo é MPB, pop rock, rock progressivo, aqueles bem leves, tipo Gênesis, pessoal mais romântico aí, eu acho que vai entender. Música internacional também. Mas vejamos, pessoal, na aula passada eu comecei a divagar com vocês acerca de um ponto muito específico da teoria geral dos recursos, né? Que é acerca dos pressupostos recursais, né? A gente falou dos pressupostos recursais de admissibilidade, né? Principalmente em relação à questão que envolve as condições que o julgador vai receber o recurso. E aí comecei a falar para vocês que, se não obedecer esses chamados pressupostos recursais, não acontece aquilo que a gente chama de prosseguimento no curso da demanda recursal. Eu falei para vocês, primeiramente, do cabimento, né? Primeiro, para ter um manejo de um recurso, eu tenho que ter a questão da previsibilidade recursal. E aí eu falava para vocês de uma situação muito interessante que é o cabimento. Por quê? Lá, quando nós estudamos recursos, a gente estuda acerca da possibilidade da taxatividade, né? E eu disse para vocês que a taxatividade nada mais é do que a previsão em lei da possibilidade de recurso. E aí o que que acontece? Segundo o que diz o cabimento, né? Primeiro, existe então a necessidade de ter a previsão legal do recurso, e além dessa necessidade de ter a previsão legal, existe o quê? Uma necessidade de adequação. Porque eu disse para vocês que o princípio da unirrecorribilidade, ele garante que para cada ato ou decisão eu tenha ali um mecanismo recursal adequado. Isso é muito importante a gente lembrar, porque muitas vezes, principalmente quando os recursos vão subindo para os tribunais, eles às vezes podem confundir no teor da decisão, e às vezes a pessoa acaba confundindo a questão da adequação recursal. E aí isso pode gerar um prejuízo, porque, segundo o cabimento, eu tenho que manejar o recurso correto, exceto também naquelas situações que envolvem ali a questão da fungibilidade recursal, né, que o recurso especial e o extraordinário têm, e também a questão do agravo interno, que pode ser recebido como agravo de instrumento ou vice-versa. Falei também a respeito da legitimidade. Se você observar o artigo 996 do Código, ele fala o seguinte: olha, quando se tratar de recurso, eu posso interpor recurso tanto na condição de autor ou de réu, porque ambos podem discordar da decisão. E aí você pode se perguntar também, professor, mas o Ministério Público, ele exerce o papel de parte ou de fiscal da lei, não é mesmo? Principalmente nas ações que versam sobre interesse de incapaz. E aí surge aqui uma situação interessante, porque quando se tratar de legitimidade do órgão ministerial, ele pode tanto ingressar com o recurso na condição de parte,
ou na condição de fiscal da lei. Raciocine aqui comigo. Eu não sei aí em Senador Canedo, mas nas comarcas de Anápolis, nas comarcas do interior, não é muito comum você fixar alimentos in natura. O que é o alimento in natura? Aquele sem previsibilidade fungível, ou seja, sem valor monetário. E aí acontece o seguinte, sei lá, a pessoa é, vai vai dar a pensão, sei lá, em litros de leite, em comida, sei lá. No interior é muito comum, às vezes, isso, devido à questão da fragilidade que se tem de condições, né? E aí, às vezes, os alimentos são pagados de maneira in natura. Não é a regra, porque o Código Civil, lá na parte de alimentos, vai falar que os alimentos deverão ser pagos em valor pecuniário. E aí vamos imaginar que o juiz até aceita, tem um parecer ministerial, mas o juiz até aceita essa situação. O Ministério Público, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, ele tem que preservar sempre os interesses do incapaz. E fazendo com que o interesse do incapaz se preserve, ele pode perfeitamente recorrer dessa decisão e dizer ali, olha, essa decisão não preserva totalmente os interesses do incapaz, porque o Código Civil ele privilegia essa vontade de que os alimentos sejam pagos de maneira pecuniária, de maneira fungível, né? E aí nós temos aí a possibilidade de recorrer dessa decisão agora por parte do Ministério Público. Então, quando eu falo de legitimidade para recorrer, eu estou falando ali tanto da legitimidade das partes quanto do Ministério Público, e nós vimos também que o terceiro prejudicado, ele pode perfeitamente recorrer dessa decisão, claro que demonstrando ali a sua pertinência no recurso. Então, na aula passada, eu até citei como exemplo a questão das relações de aluguéis, né? Que às vezes a pessoa aluga um imóvel que é objeto de uma ação possessória, e aí também já fica demonstrado a legitimidade dele em recorrer, né? E aí muito se falou sobre a legitimidade da pessoa jurídica para recorrer. É perfeitamente possível. Além do interesse, eu falei também da possibilidade de se acumular pedidos em recurso, né? Porque da mesma forma que existe a acumulação do recurso, da petição inicial, acumulação de pedidos lá da petição inicial, no artigo 327, essa mesma possibilidade, ela existe em relação aos recursos. Ela existe em relação aos recursos. Então, se eu posso acumular pedidos na petição inicial, os recursos também aplica-se à mesma situação. Lembrando que, primeiro, eu tenho que observar a questão da acumulação de pedidos em relação à compatibilidade entre eles. Por quê? Se o juiz verificar ali que um dos pedidos que está acumulado ele é incompatível com determinado pedido, é como se fosse eu faço ao mesmo tempo o pedido de revisão da sentença e o pedido de anulação da sentença. Veja que se eu estou pedindo a reforma da decisão, eu estou pedindo para o juiz reconsiderar algum ponto, o juiz julgador, né, reconsiderar algum ponto daquela decisão. Mas se eu peço a anulação daquela decisão, eu estou falando, olha, não existe mais como essa sentença vigorar na vida prática porque ela tem vícios que maculam a sua existência, né? E aí eu peço ou a reforma da decisão ou eu peço a anulação da decisão. Duas situações dessa natureza seriam extremamente contraditórias. Agora, tem uma situação lá no artigo 998 e 999 do Código de Processo Civil, que ele vai falar
Alguém falou alguma coisa? Parece que eu escutei algo, não, né? Se alguém quiser perguntar, a gente pode desmutar o áudio e perguntar, e a gente responde as dúvidas. Ok? E aí tem uma situação lá no artigo 998, falando de desistência do recurso e renúncia recursal. Quando eu falo de desistência e renúncia, você precisa relembrar as aulas de processo civil 1. Qual que é a diferença de desistência e renúncia? A renúncia, ela implica em perda total do direito. Então, uma vez que ocorre a renúncia, ocorre, então, a perda do direito total de quem manifesta esse interesse. Então, por exemplo, vocês estão estudando agora direito das sucessões, não é mesmo? Vocês viram já a parte que trata de renúncia do interesse na sucessão? Então, vejamos, se eu estou numa relação sucessória, vamos imaginar que eu sou irmão da Giovana e irmão do Cleomar. Só que eu vejo ali que os dois são meu brother, e aí eu estou numa situação melhor, né? E aí o que que eu faço? Eu faço o seguinte: eu simplesmente eu abro mão dessa herança, e aí nessa herança eu deixo ela agora para Giovanni e para o Cleomar, renunciando ela, lembrando que a regra é que no Código Civil nós tenhamos uma renúncia expressa e não tácita. Mas eu não sei se o professor de sucessões explicou, mas provavelmente, a depender da situação, principalmente quando a escritura for não tiver escritura pública, tiver uma renúncia particular, essa renúncia ela pode ser tácita, né, a depender da situação. Mas a regra é que a renúncia possa vir de forma expressa. E aí admite, então, a renúncia e a desistência, se tratando de hipótese recursal, admite. Então, basta que eu venha manifestando a minha vontade na peça recursal, ou desistindo do recurso, ou desistindo, ou renunciando do meu direito. E agora com uma diferença, viu, gente? Porque quando eu falo ali de renúncia e desistência lá no processo de conhecimento, eu tenho dois momentos. O momento que marca essa situação é a citação. Por quê? Lá na petição inicial, eu tenho o momento correto de renunciar ou desistir, que é o momento da citação. Ou seja, até antes da citação do réu, eu posso desistir e renunciar sem a anuência dele. Agora, depois que acontece a citação do réu, a desistência só vai se formalizar também com a aquiescência do réu. No recurso, não. O artigo 998 e 999, ele vai falar o seguinte, que a desistência e a renúncia, ela pode acontecer a qualquer momento. E agora com uma nuance aqui de diferença. Por quê? Ela independe da vontade do réu, ou, aliás, do recorrido, né? Independo da vontade do recorrido para desistir do recurso. Então, se eu ver que aquele recurso pode me gerar um ônus sucumbencial, eu posso fazer o seguinte: eu posso perfeitamente ou desistir daquele recurso ou renunciar àquele meu direito, ok? E aí tem um posicionamento do STJ que ele fala o seguinte: quem renuncia ao direito de recorrer, ele não pode mais fazer nenhuma manifestação naquele recurso. E aí eu já discordo, porque ele simplesmente perdeu o direito de recorrer. É um ato dele.
Mas e se a outra parte entra com recurso no mesmo sentido, né? Não faz sentido não deixar de manifestar. E é óbvio que esse posicionamento não prevalece na corte. Nós falamos também a respeito da tempestividade. Talvez esse seja um dos requisitos mais importantes quando eu falo de pressuposto recursal, né? E quando eu falo de tempestividade, na aula passada, como eu disse para vocês, todos os atos processuais, eles têm tempestividade própria e eles têm uma forma de contagem, não é mesmo? Por quê? Se eu desrespeito essa contagem de prazos, o que vai acontecer? Eu vou incorrer num fenômeno que é chamado de preclusão temporal. E o que é essa preclusão temporal? Nada mais é do que a perda do meu direito de agir. Então, vejamos, a tempestividade, quando eu falo de tempestividade, eu estou tratando ali de marco temporal, né? Marco de tempo. E aí ele é condição sine qua non, ou seja, condição de extrema importância para prosseguir na demanda recursal. E aí lembrando o seguinte, que o Ministério Público, defensorias e Fazenda Pública, conforme o artigo 183, tem o quê? Tem prazo em dobro. Então, se eu estiver diante, se eu for um procurador do Estado, meu prazo é em dobro. Se eu for também o defensor público, na tutela dos interesses dos vulneráveis, meu prazo também vai ser em dobro. E se eu estiver atuando por parte do Ministério Público, também ele vai ter prazo em dobro. Agora, prestem muita atenção no seguinte: nas situações do artigo 231 do CPC. Por quê? Lá nós vamos ter ali as situações de como que inicia a contagem dos prazos. Como que se inicia a contagem dos prazos. E aí o 231 ele vai falar o seguinte: caso tenha uma situação de carta, citação por carta. O prazo a ser contado, ele começa a ser contado a partir da disponibilização dessa carta nos autos. Se for uma citação por oficial de justiça, também a partir do retorno do mandato oficial por AR, né? E se for uma carta, se for uma citação na própria audiência, aí eu fico intimado a partir da audiência. Ou se for disponibilizada por Diário de Justiça Eletrônico, DJE, aí a citação vai acontecer a partir do momento que a intimação for disponibilizada por, pelo Diário de Justiça Eletrônico, né? Só que existe, lá no artigo 190, a possibilidade da formalização dos calendários processuais. Lembra dos negócios jurídicos processuais? E aí, o que diz os negócios jurídicos processuais? Que eu posso perfeitamente fazer o seguinte: eu posso estabelecer prazos, não é mesmo? Eu posso acordar aí em sede de contrato, ou seja, negócios jurídicos processuais, que o nosso recurso ele pode ter um prazo menor ou pode ter um prazo maior, né? Isso é o que a gente chama de calendários processuais. E aí, se tem a figura do calendário processual, eu esqueço todas essas disposições aqui e passo a respeitar o que está previsto no calendário processual, sob pena de violação de pressuposto de existência do recurso. Ok? Então, se tem calendário processual acordado pelas partes, eu respeito o que está previsto no calendário processual.
Agora, se não tem, eu respeito aquilo que está previsto na legislação, ok? É claro que essas situações são situações que a gente tem que se atentar, mas que elas também não são tão frequentes, porque a maioria prefere seguir a regra geral, que é a própria lei, né? E aí, se tem recurso, se tem feriado, desculpe, aí, obviamente, suspende, porque eu disse para vocês que os prazos no processo civil, inclusive em se tratando de sede recursal, o prazo, em regra, com prazo de contagem, acontece sempre em dias úteis, ok? E com certeza vai ter uma questão dessa na prova. E que, por mais que eu fale, alguém ainda vai errar essa questão. É engraçado. Agora, outra situação que nós vimos na aula passada, que é muito importante a gente relembrar, é em relação ao preparo. O que é o preparo? Nada mais é do que as chamadas custas recursais. Então, do mesmo jeito que você tem que recolher a guia de custas lá da petição inicial, o que vai acontecer? Aqui no recurso, nós temos a situação do recolhimento de preparo. Ou seja, eu tenho que recolher as custas do meu recurso. Então, por isso que é extremamente necessário essa guia de custas ser paga. Mas lembrando também que eu posso fazer o seguinte: eu posso pedir também, em sede de recurso, a gratuidade da justiça, se tratando de sede recursal. Então, é muito comum, às vezes, que a pessoa não peça a questão dos recursos, da gratuidade da justiça no, na petição inicial, mas foi perdedora e agora quer recorrer, então ela pode sim fazer essa manifestação de vontade na própria petição recursal. Basta que ela abra uma preliminar lá no seu recurso, e essa preliminar de recurso, ela pode tratar, então, da gratuidade da justiça. E aí eu disse para vocês que existem algumas situações que são interessantes para a gente verificar ali em relação ao preparo. Primeiro, caso de ausência de recolhimento de preparo. Caso exista o recolhimento do preparo insuficiente, é diferente da ausência de recolhimento de preparo. Por quê? Uma coisa é você recolher o preparo e outra coisa é você deixar de recolher o preparo. E o que o artigo 1007 em diante ele vai dizer, né? Que, primeiro, se eu deixo de recolher o preparo, o juiz me aplica uma pena que ela é chamada de pena de deserção. Ou seja, uma vez reconhecido o não pagamento das custas recursais, o meu recurso é como se fosse um nada jurídico. E ainda eu posso completar ele, pode acontecer o seguinte, de eu recolher essa custa sem ter o devido preparo, ou seja, as custas recursais foram, sei lá, R$ 5.000, eu recolhi 3. Aí o que o Código de Processo Civil diz? Que nessas situações, o juiz pode aplicar uma pena para você, que é o recolhimento em dobro. Mas no caso de recolhimento insuficiente, o juiz não pode aplicar a pena de deserção. Ok? Isso é muito importante. E aí, no próximo link, eu vou disponibilizar para vocês agora um novo link, porque a instituição, eu estou vendo aqui que deixou de. Era da pandemia, né? A instituição não tem mais um ilimitado. E agora a nossa limitação ela fica em 40 minutos. E já está se esgotando esse prazo. Então, eu vou encerrar esse momento, vou criar um novo link e mandar para o Elma, para que a gente possa
então, ter o tema da aula de hoje, que são os efeitos do recurso, para que na próxima aula a gente só estude a apelação, já entre no recurso de apelação. E a nossa prova só vai até o recurso de apelação, viu? Então, na próxima aula, aula 5, e nessa terça-feira, na outra terça-feira, aula de revisão. Então, 5, 6, revisão, e na sétima aula, prova. Então, por isso que eu quis fazer essa aula com vocês hoje, para que a gente não pudesse ter nenhum atraso de conteúdos, até mesmo porque eu entrei, acho que uma semana depois, que teve aquelas inconstâncias no calendário, né? Mas se tivesse entrado no tempo certinho, precisaria, em regra, dessa aula de anteposição e também por conta dos feriados, né? Nós vamos ter alguns feriados que vão atrasar aí a questão da aula. Então, por isso que nós temos essa necessidade de gravação dessa aula. E aí, todos os links vão ser disponibilizados no Ava, viu, gente? Para que vocês possam depois ter acesso a essa gravação. E aí, é claro que vocês estão tendo oportunidade que quem não está vendo não vai ter depois que tirar as dúvidas, né? Aí vão ter mesmo que ler o livro, vão ter que ler o material, etc. Mas, em regra, é basicamente isso que eu quero estudar com vocês. Então, eu vou criar um novo link, vou passar para o Elma e a Elma passa para vocês aí. Até daqui a pouquinho.